Prepare-se para uma jornada intrigante e misteriosa, onde todos os olhares se convergem para Israel, mantendo a respiração suspensa diante de eventos que envolvem o mundo em um turbilhão de caos, desacordo e rigidez. O embate entre muçulmanos e judeus em relação aos verdadeiros proprietários do Monte do Templo lança sombras sobre a possibilidade da profecia do fim dos tempos tornar-se realidade. Neste cenário tenso, surge a pergunta intrigante: as profecias messiânicas serão verdadeiramente cumpridas em nosso tempo? Ou este é apenas o prelúdio de inúmeras e aterrorizantes reviravoltas? Junte-se a nós em uma emocionante exploração sobre Israel, onde desvendaremos detalhes e acontecimentos que podem moldar o futuro. Para alguns, as profecias bíblicas não são eventos passados, mas sim narrativas que continuam a se desdobrar diante de nossos olhos. E se essas profecias, mencionadas nos antigos livros de Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, estiverem realmente prevendo a restauração de Israel, o retorno do povo judeu à sua terra natal, a reconstrução de Jerusalém e a iminência do reino messiânico? Vamos investigar a validade dessas afirmações, mergulhando nas profundezas do Antigo Testamento, onde cada palavra parece ecoar com uma fé que transcende o tempo. Desvende os mistérios por trás da grandiosa saga de Salomão e seu ambicioso projeto de construir um templo esplendoroso, repleto de ouro, prata, bronze, madeira de cedro e habilidosos trabalhadores de terras distantes. Em apenas 7 anos, a magnífica obra estava completa, mas a tragédia se abateu sobre o Templo de Salomão quando os babilônios, liderados pelo temível rei Nabucodonosor, invadiram Jerusalém em 500 a.C., reduzindo o templo a ruínas. Contudo, a história dos israelitas tomou um novo rumo décadas mais tarde. Sob o decreto do grande rei Ciro da Pérsia, um grupo de israelitas retornou a Jerusalém, iniciando a árdua jornada de reconstrução da cidade e do templo sob a liderança de Zorobabel. O segundo templo foi finalmente concluído cerca de 515 anos antes de Cristo, marcando um capítulo de renovação e fé. Avançando pelos séculos, testemunhamos a ascensão e queda do templo de Herodes, transformado por Herodes, o Grande. Contudo, em 70 d.C., os romanos liderados por Tito saquearam Jerusalém durante a Primeira Guerra Romano-Judaica, devastando o segundo templo e deixando o local sem uma reconstrução posterior. Desde então, a terra de Israel foi moldada por diferentes impérios, cada um impondo suas políticas e restrições, tornando a reconstrução do templo uma tarefa hercúlea. A prática religiosa judaica, então, se desviou do culto centralizado em um templo físico para oração e estudo, dando origem ao judaísmo rabínico. No entanto, intrigantemente, alguns setores da sociedade israelense nutrem o desejo ardente de reconstruir um terceiro templo no mesmo local. Descubra os segredos por trás dessa aspiração e como ela continua a ecoar na complexa tapeçaria da história de Israel. Em um tabuleiro de poder envolto em desafios e oposição, a possibilidade de reconstruir um terceiro templo judaico em um local sagrado enfrenta a resistência ferrenha, especialmente de organizações islâmicas. A região, marcada por dinâmicas complexas, testemunhou a ascensão de monumentos islâmicos imponentes, como a Cúpula da Rocha e a Mesquita de Al-Aqsa, tornando qualquer tentativa de mudança uma faísca para tumultos e conflitos generalizados. Apesar desses desafios titânicos, a reconstrução do terceiro templo é vista como uma peça-chave para desencadear as profecias bíblicas e inaugurar a tão aguardada era messiânica. A incerteza paira sobre a concretização dessa profecia, mesmo com exemplos passados de profecias cumpridas, como o retorno dos israelitas à sua terra em 1948, conforme previsto em Ezequiel capítulo 37, versículo 21 a 22. Outras profecias, como guerras e boatos de guerras, delineadas em Mateus, versículo 24, versículo 6 a 7, parecem ecoar na história recente, com 2 guerras mundiais e conflitos militares pontuando o caminho. A profecia de Lucas, capítulo 21, versículo 11 destaca desastres naturais, alerta sobre terremotos, fomes e pestes que ocorreriam globalmente, ecoando eventos recentes. Perante esse cenário, os judeus não aguardam passivamente o desenrolar dos acontecimentos. Em vez disso, adotam uma postura ativa, liderada pelo Sanedrim, uma instituição que supervisiona os preparativos para a reconstrução do terceiro templo. Determinados a enfrentar os desafios, o Sanedrim toma medidas necessárias, criando expectativas palpáveis para um futuro onde o serviço do templo seja restaurado. Uma narrativa repleta de intrigas e um vislumbre do que o destino reserva para o monte do templo aguarda aqueles dispostos a explorar seus mistérios. No epicentro desse esforço está a Floresta do Templo Bíblico, um projeto crucial com o propósito de atender às necessidades agrícolas do aguardado terceiro templo. Sob a liderança do Rabino Hillel Wise, porta-voz do Sanedrim, a visão vai além dos sacrifícios tradicionais, adentrando os domínios da simbiose entre a terra e o sagrado. Conforme Wise destaca,
O templo não se resume apenas a rituais com animais e sangue, ele abraça a profunda ligação entre a terra e o divino. Desafia as expectativas ao revelar que, quando se menciona sacrifícios, a maioria provinha de plantas cultivadas em torno de Israel. O Sanedrim, determinado a concretizar essa visão, estabeleceu uma instituição dedicada a indivíduos que servirão como sacerdotes no templo, já fabricando uma intrigante réplica dos materiais utilizados no templo antigo, alguns dos quais agora estão em exposição. Contudo, entre os elementos fundamentais para a realização do terceiro templo, destaca-se o misterioso bezerro vermelho. Este requisito, delineado no livro de Números, capítulo 19, versículo 2 a 10, ordena que os israelitas tragam um bezerro completamente imaculado, jamais utilizado para o trabalho. Este bezerro é conduzido para fora do acampamento e sacrificado por um sacerdote, que esparge seu sangue 7 vezes na direção do tabernáculo. Em meio a rituais ancestrais e projetos contemporâneos, a busca por esse elemento vital tece uma narrativa fascinante, repleta de mistérios e antigas tradições. Adentre um universo de rituais ancestrais e simbolismos intrigantes que orbitam em torno do misterioso bezerro vermelho, da madeira de cedro, do hisopo e do material escarlate. Uma trama densa se desenrola quando esses elementos são queimados, e suas cinzas, cuidadosamente coletadas, tornam-se guardiãs de segredos antigos em um local limpo, fora do acampamento. Essas cinzas, muito mais do que resíduos, desempenham um papel vital em rituais futuros de purificação. Quando necessário, elas se transformam em uma solução purificadora, misturadas com água, destinada àqueles que entraram em contato com a morte, tornando-se ritualmente impuros. Esses rituais, embora aparentemente complexos, carregam significados profundos e simbolismos nas práticas religiosas antigas. O bezerro vermelho, com sua tonalidade associada ao sangue e ao sacrifício, e sua pureza imaculada como metáfora poderosa para a limpeza da impureza espiritual, desafia a compreensão convencional. Alguns interpretam esses rituais do Antigo Testamento como prenúncios simbólicos do sacrifício de Jesus para o perdão dos pecados, conectando o bezerro ao Cordeiro Imaculado de Deus. A trama se aprofunda quando a narrativa do bezerro vermelho se entrelaça com o sacrifício de Jesus na cruz, onde seu sangue foi derramado para redimir a humanidade. Essa interpretação, antiga e cristã, encontra eco em diversos textos do Novo Testamento, como o livro de Hebreus, que estabelece paralelos notáveis entre os rituais do bezerro e o sacrifício redentor de Jesus. Em uma reviravolta surpreendente, após inúmeras tentativas tecnológicas infrutíferas para obter o elusivo bezerro, os judeus encontram respostas às suas preces. Um devoto cristão envia o tão desejado bezerro vermelho, desencadeando uma cerimônia marcante no aeroporto de Ben Gurion. Dignitários judeus testemunham o evento significativo, enquanto os bezerros, agora protagonistas, são levados para Haifa, uma cidade costeira, onde passam por uma quarentena, cumprindo os requisitos da autoridade veterinária de Israel. O desenlace dessa narrativa antiga, repleta de mistério e transcendentais conexões, aguarda, instigando a curiosidade daqueles que buscam desvendar seus enigmas. Em um desfecho de quarentena, os bezerros vermelhos foram liberados para 2 destinos em Israel, mas um permanece oculto, um mistério sutil que instiga a imaginação. Por que essa divisão intrigante? Pode ser uma cautela meticulosa para salvaguardar a segurança e a sacralidade desses seres únicos. O templo e seus rituais possuem uma grandiosidade inquestionável para o povo judeu, e qualquer ameaça ou profanação seria considerada uma ofensa séria. Manter um dos locais no anonimato minimiza riscos externos que poderiam comprometer a pureza do bezerro e seu papel vital nos rituais de purificação. Nestes lugares secretos, os bezerros recebem atenção meticulosa, alimentação adequada e cuidados especiais, enquanto aguardam alcançar o 3º ano de vida. Durante esse período, eles serão sacrificados, e seus restos transformados em cinzas, marcando um elo essencial no processo de purificação. Este é um capítulo nos preparativos judaicos para a tão aguardada reconstrução do 3º templo e o cumprimento de antigas profecias. Recentemente, um festival significativo chamado Sukkot celebrou esses preparativos. Sukkot, conhecido como a Festa das Cabanas ou Festa das Barracas, é um festival especial no judaísmo que celebra a jornada dos israelitas pelo deserto após deixarem o Egito. Durante o Sukkot, uma das cerimônias notáveis é a libação de água, também chamada de Simchat Bei'awah. Esse antigo ritual envolve o derramamento de água no altar do templo em Jerusalém, proporcionando uma rica experiência que ecoa tradições milenares. Em meio a rituais enigmáticos e celebrações, a jornada dos bezerros vermelhos continua a cativar a atenção, desdobrando-se em um cenário de expectativas e mistérios.
Desvende os mistérios ancestrais que têm raízes profundas na celebração do Sukkot nos tempos bíblicos, uma tradição central durante a era do Segundo Templo que fascinava uma grande multidão ao amanhecer de cada dia festivo. Os sacerdotes desceriam até a fonte de Silo, também conhecida como Fonte de Selon, situada além das muralhas de Jerusalém. Imagine o espetáculo, em água sendo coletada em uma fleix dourada e uma procissão alegre de sacerdotes, acompanhada por músicos entoando hinos de louvor. O som do chifre de carneiro na porta da água marcava o início dessa celebração única. Os sacerdotes, então, conduziam a multidão até o templo, onde o ritual atingia seu ápice. Dentro do templo, um sacerdote despejava a água da fleix dourada, enquanto outro oferecia um recipiente de prata cheio de vinho em um altar separado. Tubos estreitos conectavam as tigelas, permitindo que água e vinho fluíssem para um dreno ao lado do altar. Enquanto esse líquido se misturava, sacerdotes recitavam orações, ofereciam bênçãos e destacavam a profunda simbologia da água. Essa narrativa, repleta de rituais cumpridos ao longo dos séculos, levanta a questão intrigante e muitas profecias bíblicas foram realizadas, mas uma permanece: o Armagedon. Será que a profecia do fim dos tempos se concretizará? Para desvendar o significado de Armagedon, voltamos-nos ao livro do Apocalipse, que menciona esse lugar como cenário onde exércitos se reúnem para a batalha contra o mal, culminando no plano divino para a redenção da humanidade. O que esse termo hebraico, carregado de mistério, realmente significa no contexto bíblico? Explore conosco esse enigma que transcende as páginas sagradas. O enigma por trás do termo Armagedon, enraizado nas antigas terras de Megido, uma cidade histórica transformada em campo de batalha estratégico em Israel. As páginas do Apocalipse tecem uma narrativa intrigante, simbolizando uma épica batalha entre o bem e o mal. Se você encontrou valor nesse mergulho nas profundezas da história, dê um like e ajude-nos a compartilhar essa mensagem com mais pessoas. Se inscreva no canal para não perder os próximos episódios repletos de descobertas fascinantes. Que esta jornada de conhecimento possa abençoar sua vida, e que a luz do Senhor Jesus guie cada passo. Amém.